Olá, caro aluno, tudo bem? Aqui é o professor Antônio Lopes, do canal Ouse Química, e no vídeo de hoje iremos iniciar um novo quadro aqui no canal, o Ouse no Enem, onde iremos desvendar algumas questões de Química para te ajudar a arrebentar no Enem. Então considere se tornar um ousado, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações. Então, vamos lá para o vídeo. Olá, seja muito bem-vindo, caro aluno. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Lopes, seu professor de Química aqui no canal Ouse Química. Gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal e deixar o seu gostei se este vídeo te agregar. Então, neste vídeo a gente vai resolver mais dois exercícios. Então, seria a parte 2 do vídeo anterior de resolvendo alguns exercícios de Química Orgânica. A gente está bem na introdução e a gente está vendo passo a passo como a gente resolveu algumas questões. E elas são muito interessantes para a gente fazer uma revisão. Então, se você ainda não viu o vídeo onde eu fiz um resumo, e se você ainda não viu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui na descrição ou aqui no card, tá? Então acompanha, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Então, sem enrolação, vamos lá para a questão. O ácido acetil salicílico, o AAS, nome comercial aspirina, é um analgésico frequentemente utilizado para o alívio de sintomas como dor e febre, além também de possuir ação anti-inflamatória, muito utilizado aqui no Brasil, tá, pessoal? A respeito da estrutura química do AAS, classifique a cadeia orgânica. Então, o que é que a questão pede? Geralmente, 99% das vezes, ele vai te dar o comando da questão aqui na última frasezinha aqui da questão. Ele pede para classificar a cadeia orgânica. Muito simples, né? Ele te deu aqui um composto. Tá aqui a molécula do AS, bem grandona, né? Para ninguém dizer que não viu. Então, vamos lá. Ele dá também aqui as alternativas à esquerda. E vamos analisar, né? Ele diz assim: essa cadeia orgânica, como ele não restringiu, diferente das questões anteriores, ele não restringiu uma cadeia específica, que a gente poderia restringir, né? Mas ele está tratando a cadeia orgânica da estrutura toda do AS. Então, ele pergunta assim, né, se é acíclica. O que é acíclica? Acíclica é a mesma coisa da gente dizer se é uma cadeia aberta. Aí você analisa a estrutura como um todo, tá? Não estou perguntando se tem partes abertas, né? Estamos perguntando, né, a questão pergunta se é acíclica. O composto como um todo, ele é acíclico? É aberto? Não, ele não é, certo? Aí ele te dá a ideia também de misto. O que seria misto? Olha, eu vou te dar logo a resposta. Misto seria isso que a gente tivesse aqui. A gente mistura uma parte, né, que é aberta com uma parte que é fechada. Então, se você tem a presença de aberto e fechado, a gente tem um composto que a gente pode chamar de misto, tá? Cadeia mista. Aí, nesse caso, aqui está certo a letra B e a letra C também está certo. E na letra D, ele fala que é aberto. Novamente, eu vou ter que eliminar essa questão, tá? Porque a gente trata de um composto misto. A gente tem duas partes ali da nossa molécula. A parte da cadeia aberta e a parte da cadeia fechada. E a letra E também tem cadeia mista, tá? Então, a gente está, por enquanto, com essas três alternativas. B, C e E. Então, em seguida, ele diz o seguinte: é heterogênea? Para ser heterogênea, a gente precisa de ter a presença de heteroátomo. Se você analisar direitinho, você consegue observar. Para isso, vamos destacar os carbonos, como eu sempre digo, tá? Aqui, ó, vou destacar os carbonos. Opa, então observe o seguinte. A gente tem um carbono aqui, ó. A gente também tem um carbono aqui no nosso lado direito. E lembra lá que eu sempre falo para vocês, né, gente? Se a gente tem um átomo empatando a vida de dois carbonos, então a gente tem a presença de heteroátomo. Esse átomo de oxigênio aqui, ó, ele está no meio desses dois carbonos. Então aqui a gente já sabe que ele é uma cadeia heterogênea, certo? Então vamos marcar certo. E a gente tem como outras alternativas a cadeia homogênea, que está errado, e cadeia homogênea novamente. Então a gente já tem a nossa resposta, tá, pessoal? Nossa resposta é a letra B, de bonito. Ó, fez até um coraçãozinho. Então, pessoal, ó, vamos analisar mais a questão por via de treino. Ele fala aqui que é insaturado. Vamos olhar esse composto e ver se a gente tem saturação. Ó, se a gente tem um anel benzênico, é óbvio que a gente tem saturação presente no nosso composto. E também ele fala que é aromático. Se é aromático, é óbvio que tem saturação. Então, por uma ou por outra, você saberia que se trata de um composto insaturado. Então, até aí você entendeu? Coloca aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar que prontamente eu vou te responder também. Vamos lá para a próxima questão? Olha só, pessoal, questãozinha do Enem 2014. Tá? Então vamos seguir prontamente. Questão do Enem, a gente trata sem dó, certo?
A gente vai direto no que a questão pede. Então ele diz o seguinte: a fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é. Então, ó, por aqui, será que sai, pessoal? Não, não sai. Eu vou ter que ler o contexto e buscar o que é que ele quer, né? Então, o que é que ele diz é o seguinte aqui: a fórmula que se enquadra nas características. Que características são essas? Vou buscar essas características aqui no texto, ok? Então, o estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Até aí, nenhuma novidade. Um laboratório investiga moléculas quirais, cuja cadeia carbônica seja insaturada, olha só, insaturada, heterogênea e ramificada. Então, aqui ele já deu as características que a gente quer. Então, vamos lá procurar dentre esses compostos orgânicos. Essa questão é bem malandrinha, então você tem que tomar muito cuidado. O primeiro passo, quando a gente se depara com esse tipo de fórmula e esse tipo de resposta, é a gente abrir essa fórmula, destrinchar ou até mesmo redesenhar para a gente poder visualizar melhor o que é que ela pede. Então, por exemplo, ele deu a forma condensada, então aqui ele está escondendo as ligações duplas que tem e também algumas ramificações. Então, para isso, é muito importante que você preste atenção aqui na fórmula. Você percebe que entre parênteses está o CH e aqui tem o índice 2. Então, o que é que isso quer significar? Que a gente tem dois CH ali. Então, se a gente tem CH repetido, né, muito provavelmente a gente tem uma ligação dupla envolvida. Então, vou desenhar essa molécula aqui no ladinho para a gente analisar como é que seria. Vamos abrir essa molécula? Seria assim, ó, CH3, certo? Aí a gente tem CH duas vezes. E daqui eu já chamo a atenção, a gente já vai desenhando e analisando. Por exemplo, esse carbono, ele está fazendo a ligação com hidrogênio, então uma ligação. Esse carbono está ligado a esse outro carbono, então aqui a gente já tem duas ligações. E esse carbono está ligado a esse outro carbono, então ele está fazendo 3 ligações. Quanta ligação falta? A gente sabe que o carbono, né, ele faz até 4 ligações. Então está faltando uma ligação dupla aqui, certo? De maneira análoga, ele está fazendo o carbono, fazendo 2 ligações com esse carbono, tá? Está fazendo uma ligação com esse hidrogênio e vai fazer uma ligação agora, ó, com esse outro CH daqui, certo? Então, ó, CH. Então, ó, aqui tem um OH, então tem a presença de uma hidroxila ligado aqui embaixo, certo? Aí segue com outro carbono. Então, quando tem CO, ele está fazendo a dupla ligação com o oxigênio. Aí a gente tem um nitrogênio, né, ligado a um hidrogênio e um CH3. Aí, vamos analisar se se enquadra dentro daquelas moléculas, né, do qual o contexto falou, que seja insaturada, heterogênea e ramificada. A primeira coisa que a gente vai analisar é se é insaturada. A gente sabe que sim, né? Por exemplo, aqui ó, é insaturado. Deixa eu escrever com outro lápis. Insaturado, porque tem a presença de ligação dupla. Ok. Então, vou marcar aqui insaturado. Aí ele pergunta também se é heterogênea. Então, para ser heterogênea, tem que ter a presença de um átomo diferente de nitrogênio na cadeia principal. Então, se a gente analisar a cadeia principal é essa daqui, certo? E daí você percebe que tem aqui um heteroátomo, que é justamente esse nitrogênio, que ele está entre este carbono aqui, ó. Este carbono e este carbono, certo? Então, ele é, sim, um heteroátomo. Então, a cadeia é heterogênea. E pergunta também se a cadeia é ramificada, certo? Este composto orgânico, a gente percebe que ele não é ramificado. Não tem uma ramificação saindo de um átomo de carbono, tá? Então, este composto aqui falha, tá? De acordo com as características. Então, eu vou desenhar um novo composto, vou apagar esse aqui de cima para a gente analisar novamente, tá, pessoal? Desenhando agora a letra B, a gente tem o seguinte, CH3. Novamente, ele bota o CH aqui, ó, aqui dentro e repete 2. Tá? Então, a gente tem um C dupla CH, certo? Então, a gente vai repetir aqui, ó. Tá dizendo que tem um CH. E aqui, ó, quando ele está entre parênteses, ele quer dizer que é um CH ramificado, ou seja, é uma ramificação deste carbonozinho aqui. Então, esse CH tá aqui e o CH3 aqui embaixo. Poderia estar aqui em cima também, né? Mas eu preferi colocar ele aqui embaixo, certo? Então, novamente, é muito similar ao outro composto, né? Na verdade, o mesmo finalzinho. Então, a gente tem um C, O, ou seja, C dupla O. Aí tem essa outra ligação, tem o NH, NH, e tem o CH3. Então, analisando essa questão, a gente vai ver o seguinte. A primeira coisa que a gente vai analisar é se ela é insaturada. Então, a gente percebe que é insaturada. Então, até aqui tá ok, certo, pessoal?
Então, a segunda parte da característica, ele pede que seja heterogêneo. Mais uma vez, como é muito parecido com a outra molécula, né, a gente já sabe que isso aqui, o nitrogênio é um heteroátomo, tá? E ele pergunta se é ramificado. Ora, olha a ramificação aparecendo aqui, tá? Então, certo, letra B, de bonito. Mais uma vez, dando letra B, hein, pessoal? Acho que eu nem gosto dessa alternativa. Mas não se esqueçam, né? Isso caiu para este caderno, tá? Então, pessoal, a gente já encontrou a alternativa correta. Eu deixo as demais alternativas para vocês tentarem fazer, tá? Tentem fazer e coloquem aqui nos comentários. O gabarito é a letra B. Então, se você acertou, deixa o seu gostei, tá? Se inscreva aqui no canal para acompanhar mais dicas. Então é isso, pessoal. Eu vou indo nessa. Até o próximo vídeo. Valeu!